Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. O assunto que eu vou discutir hoje é sobre um assunto bastante recorrente no consultório do endocrinologista. Eu diria que hoje está entre os 5 principais assuntos abordados no consultório, já bastante próximo até de obesidade e diabetes, que é o nódulo de tireoide. Gente, por que será que tem aumentado tanto o número de casos de nódulos de tireoide no consultório do endocrinologista? Será que está tendo uma epidemia? Será que há alguma coisa errada na população? Alguma doença que está induzindo o aumento de nódulos? A resposta provavelmente para isso é não. O que tem acontecido mais é um aumento na frequência de exames de ultrassom de tireoide solicitados por diversos médicos. Seja pelo paciente que vem ao médico solicitar um exame como se fosse de rotina. Na realidade não existe uma rotina ainda estabelecida para a solicitação de exames de ultrassom de tireoide, salvo em alguns casos, como pacientes que têm exposição à radiação, por exemplo, que já fizeram radioterapia para tratamento de algum outro câncer na região próxima ao pescoço, técnicos em radiologia que lidam muito com radiação, quem tem histórico familiar de câncer de tireoide, quem palpou um nódulo ou o médico palpou um nódulo durante o exame físico, aí sim nós estamos falando em pacientes que deveriam fazer ultrassom de tireoide. Mas via de regra esse exame acabou entrando na rotina de vários especialistas, como por exemplo dos ginecologistas. E aí pede-se o exame de ultrassom e acaba se detectando um nódulo e isso tem gerado um certo pânico na população. Mas o primeiro ponto que eu quero enfatizar é o nódulo de tireoide sempre foi comum e continua sendo muito comum na população. Há alguns estudos que mostram que a incidência de nódulos de tireoide ela é maior em mulheres, na verdade bem maior. O número de casos em mulheres comparados ao homem varia de 14 nódulos em mulheres para 1 nódulo em homem, então é bastante frequente. Provavelmente isso tem a ver com a exposição ao hormônio feminino, o estrogênio. O estrogênio estimula o crescimento de células da tireoide, assim como, por exemplo, estimula o crescimento de células do útero que vão formar os miomas. Tanto que a incidência de pico de nódulos de tireoide coincide mais ou menos com a incidência de pico de nódulos no útero, de miomas, que é por volta dos 30, 40 anos de idade. E há alguns estudos que dizem até que cerca de metade das mulheres, um pouco menos do que isso, em determinado momento da vida vão apresentar um nódulo de tireoide. E o que tem acontecido mais é que temos feito mais diagnósticos baseados no ultrassom. Provavelmente de lesões de nódulos que jamais teriam sido diagnosticadas ao longo da vida daquela mulher ou do paciente em geral, que iriam passar despercebidos, a pessoa ia viver toda a vida, ia morrer com aquele nódulo sem saber. Então, exatamente esse aumento do acesso a exames de imagem que tem tido essa impressão de que temos uma epidemia de nódulos de tireoide. Bom, então eu encontrei um nódulo de tireoide, o médico me encaminhou para o endocrinologista com esse achado no ultrassom. Será que eu devo me preocupar muito? O que eu devo fazer com esse nódulo? Todo nódulo vai ter que ser submetido a uma punção, aspirar células dele, todo nódulo vai ter que operar, é tudo câncer. Bom, primeiro de tudo, como eu disse, a incidência de nódulos de tireoide é muito frequente e a grande maioria não é maligna, a grande maioria dos nódulos é benigna. Uma outra distinção que eu acho importante ser feita aqui é entre nódulo e cisto de tireoide. Muitas pessoas vêm ao endocrinologista por conta não de nódulo, mas de cisto de tireoide. O cisto de tireoide é um tipo de uma lesão que tem dentro da tireoide, que pode ter em outros órgãos, como mamas, nos rins, que é uma lesão de conteúdo líquido. É como se fosse uma bolinha de líquido que se acumula dentro da tireoide, que pode ser formado por algum vasinho que se rompeu dentro da tireoide, um material chamado coloide que se encontra dentro da tireoide, que vai formar os hormônios. O fato é que o cisto, via de regra, é um material que não contém células. E a gente tem que saber que o câncer de tireoide ele é proveniente de uma mutação nas células da tireoide. Portanto, o cisto, como é um material que não contém células, não tem possibilidade de ser maligno, ou muito raramente vai ser maligno. Então, via de regra, a gente não faz punção dos cistos de tireoide, salvo em algumas exceções, como por exemplo, quando o cisto é muito grande, que você precisa remover uma parte daquele líquido porque está gerando algum desconforto. Então é mais por conta do efeito do cisto na tireoide, quando ele começa a ficar grande demais e incomodar o paciente, mas não para investigação diagnóstica de câncer. Então, se você encontrou um cisto de tireoide no seu exame de ultrassom, você pode ficar tranquilo, porque é muito raro um cisto ser maligno.
Agora, quando a gente fala nódulo, a gente está falando de um aglomerado de células que se formam dentro da tireoide. É uma massa de células, é uma bolinha onde tem um aglomerado aumentado de células. E aí, nesse caso, sim, a gente pode estar falando de que há um risco maior de ser maligno. Mas antes de pensar em câncer, há outras características que a gente precisa respeitar e ver no ultrassom de tireoide. Então, por exemplo, se o nódulo ele é uma parte sólida, uma parte líquida, e às vezes no laudo do ultrassom fala nódulo sólido, cístico, é menor a probabilidade desse nódulo ser maligno. Então, via de regra, quanto mais partes líquidas tem nesse nódulo, menor o risco dele ser maligno. E há outras características que a gente precisa ver no ultrassom, como o contorno do nódulo, a característica se ele é mais escuro ou mais claro, então nódulos que são mais escuros no ultrassom têm maior risco de ser maligno, presença de calcificações. Então, antes da gente pensar em fazer punção daquele nódulo e prosseguir com a investigação, existem alguns critérios para indicar a punção de tireoide. O que a gente usa mais atualmente é o TIRADS, que é um critério parecido com o BIRADS, que a gente usa, por exemplo, na mama, só que é empregado para tireoide. Portanto, se você encontrou um nódulo de tireoide no exame de ultrassom ou mesmo palpando, tenha muita calma. A grande maioria dos nódulos de tireoide, como eu havia dito, são benignas. É uma minoria dos nódulos, menos de 5% desses nódulos é que realmente vão ser câncer de tireoide. Mesmo que esse nódulo seja maligno, o prognóstico do câncer de tireoide tende a ser bastante favorável na maior parte da população. Tá bom? Então, muita calma se encontrar um nódulo de tireoide, procure um especialista, prossiga com as investigações, entenda que muitas vezes não vai ser nem necessário solicitar a punção do nódulo, muitas vezes basta um acompanhamento com exame de ultrassom anual para que esse caso seja acompanhado e não há nenhuma medicação a ser tomada para fazer o nódulo reduzir de tamanho ou algum tipo de tratamento dessa forma. Tudo bem? Então, muita calma nessa hora. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Ele ficou um pouquinho mais longo hoje porque o nódulo de tireoide tem vários detalhes, tem muitas dúvidas que os pacientes trazem no dia a dia do consultório médico, então achei importante detalhar passo a passo, dar uma panorâmica geral a respeito dos nódulos de tireoide. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal ou siga a gente nas redes sociais, tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares que encontraram algum nódulo de tireoide, estão muito preocupados e procure repassar esse tipo de informação porque eu acho bastante importante, tá bom? Um grande abraço a todos e cuidem de sua saúde.